Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Queremos ouvir a sua voz e tão somente a sua voz. Na verdade, o Senhor já tem falado aos nossos corações. Então permanece a falar, permanece a se manifestar. Prepara mentes e corações nessa tarde, sensíveis à tua voz. Essa é a nossa oração, Senhor, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Alegria em poder estar aqui mais uma vez nesse púlpito, mas também triste, lamentando, porque estamos pregando para bancos vazios, e isso realmente nos entristece, porém sabemos que tudo isso se faz necessário por todo o tempo que nós estamos vivendo de pandemia, onde a dificuldade na saúde tem sido bem visível. E precisamos também, como igreja do Senhor, fazer nossa parte, assumir nossa responsabilidade. E como parte da igreja, como responsabilidade da igreja, nós continuamos ainda assim pregando a mensagem de salvação, trazendo uma palavra de conforto, e por isso que estamos aqui com muita alegria. Hoje eu quero começar essa mensagem compartilhando uma experiência que vivenciei ontem à tarde, juntamente com minha família. Nós fomos visitar uma família muito querida, amigos nossos, e passamos a tarde ali conversando, se relacionando, e em determinado momento o meu querido amigo Léo, ele colocou para que eu assistisse, na verdade para que todos assistissem, uma mensagem que na verdade era um testemunho, um breve testemunho da cantora Fabiana Anastácia, uma cantora cristã que veio inclusive a falecer, vítima da Covid, e na oportunidade Fabiana estava cantando, ministrando em uma igreja no Rio de Janeiro, uma Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, e ela conta uma experiência com 18, 19 anos, ela contou que depois de ministrar em uma igreja, ela precisava de um recurso para pegar o transporte de volta para casa, e ela se viu sozinha, o pastor tinha ido embora, as lideranças tinham ido embora, e ela ficou ali sem saber, estava desprovida de dinheiro, se sentiu envergonhada de pedir carona no coletivo para voltar para casa. Ela calcula ali 6, 7 quilômetros a distância entre a sua casa e o lugar onde ela estava, e ela resolveu ir andando. Ela disse que tira as sandálias dos pés e sai andando de volta para casa. Chegou em casa, agradecida por ter chegado bem, toma um banho, troca de roupa, e ela disse que se deita. E quando ela disse que se deita na sua cama, algo sobrenatural aconteceu. E ela conta que a visão que ela teve foi algo extremamente real. E a visão era a visão de um homem muito bonito, muito bem vestido, que trazia uma mala, mas o que mais se destacava na mão daquele homem era uma caneta de ouro. E ela conta que esse homem coloca sobre a cama dela um papel e essa caneta de ouro atravessada, e ele começa a fazer ali propostas para que Fabiana viesse a cantar para ele. E quando ela começa a contar a história, nós imediatamente identificamos de quem ela estava falando. E ele diz assim: eu só quero que você cante para mim. Eu vou fazer as canções e não vai voltar mais nada para a sua vida. O seu pai não vai mais necessitar morar no fundo da igreja. Você vai dar uma mansão para ele. E ela começa a receber uma proposta muito boa, de muita prosperidade, de muita facilidade. E enquanto eu via a mensagem de Fabiana Anastácio, o meu coração começou a aquecer, porque até então eu estava em dúvida do que eu iria pregar hoje à tarde. E eu lembro que eu olhei para Léo e disse: Léo, agora eu sei o que é que eu vou pregar amanhã. E eu
queria hoje meditar nessa passagem conhecida que foi lida pelo reverendo Juninho, o encontro do jovem rico com Jesus. A história narrada, Jesus está indo para Jerusalém, ele está indo para a sua última semana antes de sua morte. Se tomarmos como fundamento, como base o Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Jesus está naquele quinto discurso do Evangelho de Mateus, que é o discurso escatológico. Ele começa a falar das coisas do fim, como as coisas iriam acontecer. O discurso de Jesus agora é mais duro, o discurso de Jesus agora é um discurso mais preparativo para tudo aquilo que viria a acontecer logo, logo. E tudo a ver com esse período em que estamos vivendo, período da Quaresma, esses 40 dias que antecedem a Páscoa, onde nós somos levados a um tempo maior de reflexão, de introspecção, de se arrepender dos nossos pecados. Como eu falei, é um tempo maior, isso deve ser feito sempre, mas a Quaresma, ela nos chama para esse tempo, onde as disciplinas espirituais são vivenciadas com intensidade maior. E é nesse contexto que esse moço se aproxima de Jesus, e eu quero com vocês hoje fazer uma exposição breve, porém profunda, do que aconteceu ali. Deixa a sua Bíblia aberta, Evangelho de Marcos, a partir do verso 17, e eu quero começar por ele, porque o verso 17 conta que aquele moço, ele corre ao encontro de Jesus e se ajoelha. Essas são as duas primeiras atitudes que me chamam muito a atenção: correr e se ajoelhar diante de Jesus. E aí eu fui procurar entender o que é que essas palavras significavam no seu original, e aprendi que elas têm o mesmo significado, elas têm a mesma classificação gramatical grega. São palavras que são definidas assim: verbo do particípio auristo ativo, nominativo masculino e singular. As duas palavras têm o mesmo significado. Se nós pudéssemos fazer um resumo do que a gramática grega fala sobre essas duas palavras, nós iríamos chegar à seguinte conclusão: que naquele momento, exatamente naquele momento, houve por parte daquele homem uma ação de uma intensidade sem medida para estar com Jesus. Deixa eu repetir isso aqui. Naquele momento, houve por parte daquele jovem uma ação de uma intensidade que nós não conseguimos medir para estar com Jesus. De modo que quando nós compreendemos o que de fato aconteceu ali, nós estamos falando de um homem que correu bastante. E quando nós falamos de bastante, nós não sabemos se ele correu bastante na distância, ou se ele correu bastante no entusiasmo, na força, na dedicação, porque é auristo, e o auristo no verbo fala sobre essa ação que nós não conseguimos medir. Então ele impõe ali uma força, ele impõe ali uma dedicação, e ele se ajoelha. Nós não sabemos o quanto de tempo que ele passou ajoelhado, mas também sabemos que foi algo intenso, e tudo isso para estar perto de Jesus. De modo que aquele homem, ele começa muito bem, ele começa mostrando de fato a intensidade que nós devemos também ter para estar com Jesus, para a obra de Jesus, para falar de Jesus, para servir a Jesus, para ouvir Jesus. Devemos ser intensos, e a intensidade que nós devemos dar a Jesus e as coisas do reino são coisas sem medida. E o mesmo verso 17 fala de uma terceira ação daquele jovem, que foi a ação de se dirigir a Jesus, e ele diz, na segunda parte do versículo 17: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ora, nós estamos falando aqui de alguém que sabia exatamente o que queria. Nós estamos falando de um jovem intenso nas suas ações e que tinha o desejo de saber mais sobre a vida eterna. Não há nada melhor do que isso. Eu imagino que o coração de Jesus se alegrou. Pelo menos o meu se alegraria. Se deparar com alguém
que é intenso em querer estar comigo e que quer falar as coisas acerca da eternidade. Nada melhor. Que ambiência maravilhosa estava tendo ali. E aí ele pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que é que eu preciso fazer? Como eu posso ser dono, herdar a eternidade ao lado do Senhor? Então, o 17 fala muito sobre intensidade. E aí no verso 18 diz que Jesus vai lhe responder, mas antes de lhe responder, porque a verdadeira resposta de Jesus para esse moço está no verso 19, e no verso 18 Jesus faz uma pequena correção para ele. E Jesus faz uma correção perguntando para ele: por que você me chama de bom? E logo depois de fazer essa pergunta para o jovem, Jesus emenda com a afirmação: ninguém é bom senão um, que é Deus. E talvez você esteja se perguntando: mas Jesus não é Deus, pastor? Por que então que Jesus dá essa resposta para esse moço? E nós precisamos compreender algumas coisas aqui que vão facilitar o nosso entendimento para essa correção de Jesus, quando ele diz que bom só é Deus. A primeira coisa é que Jesus fala muito da sua natureza humana. Nós estamos falando aqui, como eu já disse, da última semana de Jesus. Jesus estava se preparando para a sua morte, para a sua paixão, para se entregar por nós. E Jesus, ele é Deus em momentos pontuais, necessários do seu ministério. Se você prestar atenção, principalmente no primeiro ano do seu ministério, Jesus faz questão de não se apresentar. Ele faz questão de não dizer de fato, claramente de onde ele vem. E quando ele curava alguém, quando ele fazia alguma coisa por alguém, ele dizia: não fala nada para ninguém. O reverendo Marcondes, ele tem uma expressão que eu gosto muito, que é o relógio interno de Jesus. Jesus sabia exatamente do momento necessário para se apresentar. Então Jesus aqui se apresenta na sua natureza humana, porque ele quer estabelecer essa relação de humanidade com aquele jovem. Jesus, ele não abusa da sua autoridade espiritual, que já é um pouco disso que falamos. Ele não dá carteirada, ele não tem a necessidade de dizer que ele é o próprio Deus na sua essência. Nós não vemos Jesus fazendo isso, mas de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Nós vemos Jesus em todas as oportunidades sendo humilde e se colocando como aquele que serve. Inclusive, uma das suas maiores lições é essa. E por fim, uma terceira coisa que nos ajuda a entender por que Jesus faz essa correção e logo em seguida essa afirmação de que bom só é Deus, é porque Jesus, ele não quer causar um escândalo para esse jovem. E eu preciso dar logo um spoiler aqui do que vai acontecer logo depois. É que Jesus vai convidar esse jovem para o seguir. Então Jesus não podia convidar aquele jovem, aquele moço, para seguir a ele, sabendo que logo logo ele estaria sendo exposto por sacrifício. E ele, sempre que chamou alguém para caminhar ao seu lado, Jesus deixou claro as lutas, as dificuldades e os desafios de segui-lo. Então, essas três ideias aqui defendidas por Jesus, foi o que fez com que ele disse que bom só era Deus. Bom só era Deus. E a partir daí, ele diz no verso 19, então, verdadeiramente aquilo que aquele jovem queria ouvir. Ele dá a resposta que aquele jovem queria ouvir. E ele diz: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não defraudarás ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. E eu digo que essa era a resposta que aquele moço queria ouvir, porque o verso 20, a resposta do moço para a resposta de Jesus é perfeita.
Antes de falar sobre ela, eu quero voltar um pouco no verso 19, para dizer que quando Jesus fala para ele, tu sabes o mandamento, Jesus está, em outras palavras, dizendo, observa os mandamentos, guarda os mandamentos, seja obediente aos mandamentos. E aí o jovem vem no verso 20 e diz assim, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ele está dizendo que desde o momento em que ele passou pela cerimônia do Bar Mitzvah, eu acho que essa é a pronúncia, Bar Mitzvah, que é a cerimônia judaica considerada uma das mais importantes, que é quando o jovem, ele passa ali do tempo de imaturidade para o período da maturidade. Aos 13 anos, isso era para os meninos, aos 12 anos para as meninas, e era uma cerimônia linda, e onde eles agora passavam, de fato, a ser senhores da lei, dominadores do conhecimento da lei. Então, quando esse moço diz, desde criança, desde cedo, desde a minha juventude, eu observo os mandamentos, ele está dizendo, eu passei por esse processo, inclusive, é o processo que Lucas 12:42 vai falar que Jesus também passou, é aquela passagem quando ele vai estar em Jerusalém, os pais vão adorar, Jesus vai junto, todo mundo volta e Jesus fica ali, ensinando aqueles homens, debatendo com aqueles homens, é esse mesmo processo que Jesus passou, é o processo que aquele moço também passou. Então, aquele moço, ele tinha uma segurança daquilo que Jesus estava falando. Ele viveu uma experiência prática, de passagem, de transição, entre a menor idade espiritual para a maior idade espiritual, ou melhor, maior idade de conhecimento da lei. Porque nem sempre aquilo que é lei, necessariamente é espiritual. Nem sempre o fato de estar na igreja significa que você é uma nova criatura. E assim ele responde, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E o verso 21 é o verso que me fez escolher o Evangelho de Marcos. Porque essa é uma passagem sinótica, você encontra ela também em Mateus e em Lucas. Mas o verso 21 é o verso que eu escolhi para tê-lo como base hoje, porque existe aqui uma descrição de um detalhe que para mim é extraordinariamente maravilhoso. Porque logo depois de dizer a Jesus que desde a juventude observava tudo aquilo, o texto diz que Jesus fita os olhos nele e o ama. E você não vê essa expressão nem em Mateus nem em Lucas. Diz o texto, e Jesus fitando, encarando, olhando nos olhos daquele moço. Diz o texto que Jesus o amou. Jesus o amou. E disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então você vem e segue-me. Quando Jesus diz no verso 19, aquele moço, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Jesus estava dando àquele moço a oportunidade dele refletir se de fato ele estava observando os mandamentos, se de fato ele estava guardando os mandamentos. E por isso que eu disse que foi uma resposta maravilhosa, porque aquele moço, ele age no impulso de uma observância teórica. Ele age na impulsividade de uma obediência de faz de conta, que é aquela obediência que às vezes nós também achamos que temos para com o Senhor, para com as coisas do Senhor. E ele não percebeu e disse, desde jovem que eu observo tudo isso. Então para ele aquilo foi maravilhoso de ouvir. Mas quando Jesus diz no verso 21, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois disso vem e segue-me.
Somente isso que falta para você. As coisas ficaram complicadas. Porque agora ele não escuta mais aquilo que ele quer, mas ele escuta aquilo que ele precisa. E tem coisas que nós vamos ouvir do Senhor que serão totalmente agradáveis aos nossos corações. Mas melhor do que ouvir aquilo que nós gostamos é ouvir aquilo que precisamos. Porque quando nós ouvimos o que precisamos, é quando a mudança vai acontecer. Quando nós ouvimos do Senhor aquilo que vai trazer diferença na nossa vida, aquilo que vai nos tirar da zona de conforto, aquilo que de fato vai nos fazer enxergar onde está o nosso coração, aí é onde as coisas começam de fato a acontecer. Porque nós deixamos de ter uma espiritualidade teórica para viver agora uma espiritualidade prática. Venda tudo. Primeira coisa que Jesus disse para ele: venda tudo. Jesus não disse venda metade de seus bens, venda parte de suas propriedades, mas venda tudo. E tudo no grego, no hebraico, em português, em inglês, é tudo mesmo. Não é um pedaço, não é um quarto, não é mais ou menos. Depois que você fizer isso, você vai dar aos pobres. Você não vai emprestar. Você não vai alugar, mas você vai dar. Dê aos pobres. Então perceba, venda o que você tem, dê aos pobres, e aí a consequência. Você terá um tesouro no céu. Você agora vai ser rico de verdade. Você agora vai entender o que é a riqueza maior do mundo. É um tesouro no céu, onde os olhos não enxergam, onde as mãos não apalpam, mas é onde o coração está. Terás um tesouro no céu. E a partir do entendimento agora que você tem do que é importante, você vai se levantar e vai me seguir. E vai me seguir para um momento difícil. Eu estou indo para Jerusalém. O texto começa dizendo: e pondo-se Jesus a caminhar. Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus não interrompe o seu propósito. Ele para abençoar aquele moço, mas ele não perdeu o seu propósito. Ele sabe para onde ele deve ir. O fato dele ter atendido aquele rapaz não tirou de Jesus o seu propósito. Siga-me. Venha ver o que eu vou passar. Venha ver o que eu vou experimentar. Permaneça fiel comigo, e você herdará o maior tesouro que está na eternidade. Essas são as consequências para quem quer uma vida com Jesus. São nesses momentos que nós somos forjados de fato e levados a entender que tipo de vida nós estamos levando, aonde está de fato o nosso coração. Lembra das atitudes do rapaz do verso 17? Aquela dedicação incrível que a gente não pôde medir. Um rapaz que correu com intensidade, que se ajoelhou com intensidade, que quis saber de Jesus acerca da eternidade. E Jesus não deixa de falar para ele sobre aquilo que ele queria. Vende tudo, dá aos pobres e vem comigo para a vida eterna. É isso que você quer? Então faz isso, filho. Mas aquele moço que começou tão bem, o verso 22 diz o seguinte: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. E por quê? Porque era dono de muitas propriedades. O moço que começou tão bem, termina tão mal. Porque estava bom até o momento onde ele ouviu o que ele gostava. Mas ficou difícil quando ele ouviu aquilo que ele precisava.
O moço que é intenso no começo, agora está triste no fim, porque o coração dele estava nas suas propriedades, porque o coração daquele moço estava na sua posse e não no altar. Eu quero concluir essa mensagem, e eu quero concluir essa mensagem da mesma maneira que eu comecei, falando ainda do testemunho de Fabiana Anastácio, que eu contei lá no início da mensagem. Aquele homem, da visão que ela teve, que ela compartilha nesse testemunho, era o inimigo, o diabo. E ele faz uma proposta, teoricamente, irrecusável para ela. Oferece tudo do bom e do melhor, e ele diz que a única coisa que ela precisava fazer era cantar para ele. Só cante para mim. E ela diz que tem uma visão de uma multidão que exalta o nome dela, um grande palco, grandes carros, grandes mansões. E ela disse não ao diabo. Eu não vou contar aqui todo o testemunho em detalhes, mas ela diz não para ele. E ela diz algo interessante, porque ela diz assim: e naquele momento, quando eu disse não, ele de fato se revelou, e eu via a fumaça saindo de suas narinas, eu via um chifre que não podia enxergar o seu final, um homem transtornado, desfigurado, com muita raiva. E ela disse algo que me chamou a atenção, que foi de muitas coisas que me chamaram a atenção. Ela disse, e ele falou para mim: pois agora uma guerra começou, vamos ver quem vai suportar. E a resposta que ela dá para o diabo é: de fato, eu não posso suportar, mas eu quero ver se você pode suportar com Deus que eu sirvo. Aleluia. Ela disse não ao diabo. Ela disse que ainda que fosse necessário abrir mão e caminhar quantas vezes fosse, depois de uma ministração para casa sem dinheiro, ela caminharia. E ela, naquele testemunho, ela falando para o público, ela diz: não abra mão de Jesus. O contexto que nós estamos falando é um contexto de riqueza financeira. Nós estamos falando de um jovem rico. Lucas diz que ele, além de rico, era influente. O testemunho de Fabiana fala sobre uma proposta financeira, luxuosa, de riquezas. Mas eu quero que essa palavra não trate apenas sobre riqueza financeira, mas que essa palavra ela encontre você que também tem uma riqueza e que necessariamente não é a riqueza financeira. E eu quero convidar você agora, desafiar você em nome de Jesus, não é na minha força, para fechar seus olhos aonde você está e pensar qual a riqueza que tem deixado você triste quando Jesus chama você para entregar e segui-lo. Porque possa ser que seja dinheiro mesmo, como foi com aquele rapaz. Mas talvez seja o seu emprego que te dá destaque. Talvez seja o seu cônjuge, que você talvez esteja colocando na frente do seu Senhor. Os seus filhos, que talvez estejam tendo a prioridade, quando Jesus disse que a prioridade é o reino, para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Talvez a riqueza que você não quer abrir mão seja o seu pecado. E nós não estamos aqui para condenar você. Nós estamos aqui para dizer que o que você precisa fazer é entregar para o Senhor. Entregar para o Senhor. Se você ouviu a mensagem de Dom Paulo hoje pela manhã, ele meditou em cima do Salmo 51, a oração de arrependimento de Davi. E é isso que nós estamos propondo. Arrependimento genuíno de uma vida transformada.
O que é a sua riqueza? O que é que você não gosta de ouvir quando Jesus fala? É sobre isso que nós estamos falando. E é isso que nós precisamos entregar. Continue com seus olhos fechados, que eu quero orar com você. Eu quero orar para aquilo que tem causado tristeza e contrariação na sua vida. Hoje se transforme em motivo de alegria. Porque a partir de hoje, no nome de Jesus, essas suas riquezas serão depositadas diante do altar. E uma vez depositadas diante do altar, você agora vai entender que a maior riqueza que você pode ter é estar na eternidade com Jesus. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse tempo e por essa palavra. Agradecer porque nós aprendemos com um jovem rico. Aprendemos a começar bem. E aprendemos que devemos também, principalmente, terminar bem. Nós queremos sim nos alegrar com aquilo que é bom aos nossos ouvidos, mas nós também queremos nos alegrar com aquilo que causa incômodo. Queremos nos alegrar com aquilo que nos tira da zona de conforto. Nós queremos nos alegrar, Senhor, com aquelas palavras que a princípio não são tão agradáveis. Queremos nos alegrar com ela, ser moldados segundo o seu caráter. Queremos de fato abrir mão, vender, dar, doar, compartilhar, fazer aquilo que o Senhor nos chamar para fazer. Te seguir e ter um entendimento correto sobre o que de fato significa a eternidade ao seu lado. Nos ajuda nisso, porque sozinhos a gente não vai. Nós não aguentamos sozinhos. Seja qual for as circunstâncias. Talvez alguém esteja dizendo: pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe o que eu estou passando. De fato eu não sei, mas Jesus sabe. E com Jesus tudo fica fácil. O que você precisa fazer hoje é dizer assim: venha, porque eu não aguento. Me ajude, porque eu não consigo. Eu quero abrir mão dessa minha riqueza, dessa minha vaidade, dessa posse. Venha, Senhor, e faça do jeito que o Senhor quiser. Essa é a nossa oração, Pai. Vem e faz do jeito que o Senhor quiser. Nos ajuda e acha em nós corações obedientes para a glória do Seu nome. Nós assim oramos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, e que Deus nos abençoe. Amém.